Olá a todos, meu nome é Ícaro e eu sou seu professor de matemática. E dando continuidade ao assunto função, hoje falaremos de função do primeiro grau. Função do primeiro grau tem sim relação com a equação do primeiro grau, se você tiver pensado nisso aí na sua casa. Porque funções do primeiro grau são funções do tipo y igual a x mais b. E se você pegar essa estrutura aqui, se em vez de y você chamar de zero, você vai ter que ax mais b é igual a zero, e isso aqui é uma estrutura de equação do primeiro grau. Outra coisa que temos que ressaltar é que gráfico de funções do primeiro grau são retas. No caso, uma reta para cada gráfico. Por exemplo, se pegarmos a função y igual a x mais 3, teremos aqui essa função com esse gráfico. Se quisermos fazer alguns valores de teste, podemos verificar, por exemplo, quando o x é igual a 1. Se o x for igual a 1, temos que y é igual a 1 mais 3. Se você verificar aqui no gráfico, retinha mais reta possível, vai dar exatamente no 4. É porque 1 mais 3 é igual a 4. Se fizermos outra verificação para x igual a menos 1, por exemplo, teremos que y é igual a menos 1 mais 3. E no caso, menos 1 mais 3 é 2. Então veremos aqui que quando você pega o menos 1, faz a perpendicular, depois faz a perpendicular horizontal, vai bater no 2. Ou seja, o gráfico realmente está condizente com a função. Uma outra coisa interessante, pessoal, é a verificação de onde esse gráfico vai cortar o eixo X. Esse gráfico vai cortar o eixo X, aqui dá para ver, cortando aqui, nesse ponto. Mas por que ele corta nesse exato ponto? Bem, ele corta aqui porque o y é 0. Se você passar aqui a reta horizontal aqui perpendicular, você vai ver que vai partir da origem, onde que é 0, 0. Esse 0 é o x, esse é o y. Se é assim, é porque o y é igual a 0. E se você fizer a verificação, você vai ter então que x mais 3 igual a 0, já que a função era y igual a x mais 3, a gente pode colocar x mais 3 igual a y, e a gente quer que esse y seja 0. Então vamos ter x mais 3 igual a 0. Isso é só passar esse mais 3 para o outro lado com sinal negativo. X igual a menos 3, que é exatamente o valor que temos aqui. Menos 3 e 0, ou seja, indicando que vai estar sobre o eixo x. O interessante é que nós chamamos isso de raiz da função. Sempre onde corta o eixo x vai ser raiz da função. E onde corta o eixo y é só o equivalente. Você vai cortar o eixo y quando o x for igual a 0. Mas qual é o nome específico para isso? Bem, alguns chamam de valor inicial da função, mas não tem nenhuma especificação para quando o x é 0. Isso é uma boa forma de resolver as coisas. Então a gente vai ter que y é igual a x mais 3. Se o x é 0, então a gente vai ter que y é igual a 0 mais 3, ou seja, y é igual a 3. Temos também as funções lineares, ou função linear, que é uma função do primeiro grau, só que meu b é igual a 0. Lá na função do primeiro grau a gente tinha que y era igual a ax mais b, e esse a tinha que ser diferente de 0. No caso aqui, a função linear, meu b tem que ser 0 para ela ser linear, como exemplo, y igual a 3x, que é o exemplo da função. Essas funções, pessoal, sempre vão passar pela origem. Por quê? Porque quando meu x é 0, isso consequentemente vai fazer meu y ser 0, porque y igual a vezes x, esse x sendo 0, todo número multiplicado por 0 é 0, então meu y é 0. Uma coisa interessante sobre isso é que mantém uma certa proporção. Equações lineares, elas são proporcionais. Por exemplo, se eu pegasse a função anterior y igual a x mais 3,
e quisesse calcular x quando x é igual a 1 e quando x é igual a 2. Quando x é igual a 1, a gente vai ter 1 mais 3, 4. Y igual a 4. Y igual a 4. Na outra, a gente vai ter 2 mais 3, y igual a 5. Não existe nenhuma proporção aqui. Porém, nessa, se a gente quiser y igual a 3x, o x igual a 1 e o x igual a 2, nosso y vai dar 3 vezes 1, 3. E nosso y vai dar 3 vezes 2, 6. Ou seja, é proporcional. Eu dobrei o 1, o dobro de 1 é 2. O dobro de 3, então, vai ser 6. Então, mantém uma proporção. Por isso que é interessante a gente destacar aqui as funções lineares. E, por último, mas não menos importante, a construção do gráfico da função de primeiro grau. Bem, nós sabemos que a função de primeiro grau é uma reta. Como ela é uma reta, a gente sabe também que basta ter 2 pontos. Por que basta ter 2 pontos? Porque nós sabemos que, dado 2 pontos no plano, existe apenas uma reta que passa por esses 2 pontos, ou que contém esses 2 pontos, a nomenclatura que você desejar. Então, tendo 2 pontos, nós conseguimos determinar uma função assim. Bem, pessoal, vamos testar aqui algumas funções para verificar aqui a construção desses gráficos. Vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui da função y ao a x mais 1. Como eu disse, nós só precisamos de 2 pontos. Então vamos considerar x igual a 0 e x igual a 1. Bem, se o x for 0, vamos aqui abrir um espacinho. Se o x for 0, a gente vai ter então que y é igual a 0 mais 1, y é igual a 1. Se o x for 1, a gente vai ter que y é igual a 1 mais 1, então y igual a 2. Então nós temos 2 pontos, o ponto 0 e 1, quando x igual a 0, e o ponto 1 e 2, quando x igual a 1. Então a gente tem 0 e 1, meu x sendo 0, meu y sendo 1 é aqui. E a gente tem o ponto 1 e 2, meu x é 1 e meu y é 2. Achado 2 pontos, nós sabemos que existe apenas uma única reta que passa por esses 2 pontos. Logo, é a reta que define essa função. E se nós viermos aqui no GeoGebra verificar e colocarmos a função y igual a x mais 1, nós iremos verificar que tem exatamente o mesmo gráfico da função. Certo? Vamos verificar outra função agora. Vamos verificar y igual a 3x menos 1. Vamos pensar em outros valores agora. Vamos botar um x igual a menos 1 e um x igual a 2. Se x igual a menos 1, nós teremos então que y é igual... Um minuto. Nós teremos então que y é igual a 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes 1 é 3, só que menos com mais é menos, logo fica menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1, sinais iguais, você repete o sinal e soma. 3 mais 1 é 4. E se o x for 2, aí vamos ter então que y vai ser igual a 3 vezes 2, menos 1. Ou seja, y é igual a 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Então, se você tem que o x é menos 1, o y é menos 4, ou seja, o ponto menos 1 e 4, e menos 4, quer dizer, menos aqui. E se o x for 2, meu y é 5, então é o ponto 2 e 5.
Então, pessoal, eu modifiquei aqui um pouco o gráfico para caber os números, a tabela, caso. A gente tem o ponto menos 1 e 4, menos 1 e menos 4, quer dizer, e menos 4, e menos 4. E a gente tem o ponto 2 e 5. 2 e 5. E nós temos então 2 pontos, e isso determina uma única reta. Logo, nós temos um gráfico para essa função, que é esse aqui que eu acabei de fazer. Se levarmos novamente para o GeoGebra, verificaremos que esse é o gráfico que nós obtivemos lá. Então, que a função y igual a 3x menos 1 forma o gráfico exatamente como o gráfico que nós obtivemos aqui. Ou seja, o cálculo que nós queríamos fazer, o resultado que nós queríamos obter. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Nós vimos aí uma função do primeiro grau introdutória, que é adequado para um aluno de nono ano. E qualquer dúvida pode vir a mim, tirar essa dúvida. E nos vemos na próxima aula. Até a próxima.